falar um pouquinho hoje do pré-modernismo? Então, pré-modernismo, será que foi uma escola, um estilo literário? Foi quem foi esse, ou o que foi o pré-modernismo? Então, bora lá. Pré-modernismo, ele surgiu, né, ele aconteceu, aliás, esse momento aqui da nossa literatura brasileira, ele acontece entre 1902 e 1922, e ele surge principalmente a partir de duas obras bem significativas, que foram Os Sertões, do Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. E por que ele foi até 1922? Porque aconteceu o que está na imagem para a gente aí, a Semana de Arte Moderna, a famosa Semana de Arte Moderna de 22, que foi uma semana em que aconteceram grandes mudanças e transformações na literatura e na arte brasileira como um todo. Esse momento ele representou a transição que trouxe, na verdade, uma preparação, trouxe como se tivesse iniciado a grande transformação da nossa arte e da nossa literatura aqui no Brasil, que foi o modernismo. É como se fosse um ensaio para o que estava por vir, né? Aconteceu paralelamente ao simbolismo, ao parnasianismo, e trouxe, um dos objetivos era trazer os problemas que a nossa sociedade apresentava, quer seja no âmbito cultural, quer seja no âmbito social. E então, e por quê? Por conta, quem não assistiu ainda o contexto histórico do pré-modernismo, tem um vídeo aqui no canal, dê uma olhadinha lá, porque vale a pena, são informações importantes para a gente entender o perfil das obras. Nós vamos fazer um outro vídeo aqui no canal também, falando dos autores e das obras. Por isso, esse é um dos momentos literários nossos que a gente mais precisa saber sobre o momento histórico. E aí, o que acontece aqui no nosso país, né? Ocorre, não só no nosso país, na verdade, no mundo inteiro, acontece uma transformação em que o mundo deixa de ser essencialmente rural para ser urbano, mas com todas as implicações do que o urbano traz. Não só as melhoras, avanço tecnológico, grandes centros, riqueza, gerando economia, blá blá blá, mas com todos os problemas, como desigualdade social, falta de escola, de saúde adequada, etc, etc, etc. E aqui, né, no nosso país, não foi diferente, né? Tinha-se lá nos grandes centros urbanos o que os autores chamam, né, de fachada do belo, do avançado tecnológico. No entanto, né, lembra um ditado que fala assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento? É mais ou menos isso, né? A fachada, para quem não sabe, aí, fachada o que está na frente, né? A fachada é linda, maravilhosa, mas os bastidores lá, cheio de problemas extremos, como pobreza, desigualdade, etc. e tal. Bom, será que o pré-modernismo ele foi uma escola literária? Para muitos autores, ele não chegou a ser uma escola literária, mas sim esse momento, né? Eu chamo, se a gente costuma brincar, e chamar de ponte, né? Foi a ponte entre o clássico, o tradicional, aliás, que tinham extremas assim, influências da produção de outros países e etc e tal, para o novo que se propôs. A literatura, então, nesse momento, ela traz uma proposta, né, de romper com a arte conservadora que tinha sido feita até então, em especial lá com algumas questões do parnasianismo, que defendia essas questões mais clássicas e conservadoras, mas não que eles fossem contra, os artistas não eram contra, mas eles buscavam fazer com que a arte, em especial a literatura, ela trouxesse, além desse rompimento do velho para trazer o novo, uma estética diferente, um pensar diferente, um fazer diferente, mas que também
valorizasse e representasse o povo que vivia naquela época, né? E qual que era o estado de espírito das pessoas daquela época? Vamos imaginar quem viveu numa época cheia de conflitos, de desigualdade social, guerras, etc, etc, com certeza não era um dos melhores, né? Provavelmente não é muito diferente do que a gente sente hoje, que é mais ou menos assim, poxa vida, tanto avanço tecnológico, tantas coisas interessantes e as pessoas continuam usando para concentrar poder na mão de poucos e boa parte da população, se não a maioria, talvez a maioria, aí em extrema pobreza, miséria, passando perrengues de cá e de lá. E aí, quando eles trazem essa proposta, né, de mudar a arte, é como se fosse uma forma também de buscar, de tentar mudar até a realidade das pessoas que viviam ali naquela situação. Por isso, o pré-modernismo ele não foi considerado uma escola literária. Então, por que estuda ele de forma separada? Pela essa importância, porque foi ali um ensaio da mudança. Foi a partir dali que os autores que vieram depois deles, a partir da semana de 1922, eles trouxeram, de fato, grandes inovações. E a gente vai perceber o seguinte, que a partir de agora, na verdade, a partir do realismo, as mudanças, elas são mais próximas umas das outras. O que acontecia em séculos, uma diferença de séculos, agora começa a acontecer num período aí de décadas, certo? Então, bora lá. E aí, quais foram as influências, né, nessa época aqui? No final do século XIX, início do século XX, houve um crescimento do mercado editorial no país muito grande, em que Monteiro Lobato foi um dos grandes nomes, né? A gente às vezes entende aí, vê o Monteiro Lobato como somente o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas não, esse moço aí tinha uma influência gigantesca. Não estou elogiando esse moço, tenho lá minhas reservas com ele, etc. Mas que foi um cara extremamente importante nesse aspecto aqui. Ele foi, né? Houve aí ele tinha relações internacionais muito importantes. E aqui no nosso país, as editoras elas começam a tomar, incorporar, ter lá, ganhar o seu reconhecimento e tal. E há também um interesse pela realidade nacional, né? Contrariando o universalismo dos modelos realistas naturalistas, porque os modelos realistas naturalistas, eles trazem a essência humana, o aspecto humano, por mais que eles relatassem, que eles trouxessem nas suas obras, como Machado de Assis, como a Luiz Azevedo e Companhia Limitada, por mais que eles trouxessem, né, lá os aspectos relevantes ao cortiço, a questões da sociedade como quando no Casmurro fala de traição, por exemplo, bigamia, blá, 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 mas ele está falando da essência humana, não necessariamente, isso tem em qualquer parte do mundo, né? Mas eu curti isso, parece uma coisa muito específica ali, mas ainda o objetivo ali era falar da questão humana, e não como propõe aqui o pré-modernismo em trazer um aspecto voltado, ele é mais regionalista, inclusive, os aspectos bem do cotidiano das pessoas que viviam ali, demonstrando essa preocupação social, preocupação com o que acontecia com as pessoas que estavam ali. E por conta disso trazem os tipos marginalizados, né, as lutas consideradas inglórias, que retratam mais dos povos é ótimo, né, dos povos, assim como os recém-alforriados que viviam numa situação extremamente precária, a situação da mulher, enfim, né, gente negro, descendente de africanos, e detalhe, isso não tinha só relação com a cor da pele, não, sabe? Tinha a ver com o histórico mesmo da pessoa. Se tivesse qualquer relaçãozinha, a coisa já complicava demais, a discriminação, preconceito, racismo, sabe? Enfim, era caos do caos. Simples assim, infelizmente. E quais são as características, então, das obras do realismo, levando em consideração, né, todos esses aspectos que a gente falou aqui, então? Bom, uma característica bastante
bastante forte, muito importante, é a denúncia da realidade brasileira com enfoque para o sertão nordestino, para os caboclos do interior e para os subúrbios. Porque as obras que os autores eles vão falar ou do Rio de Janeiro, lá com Lino Barreto, ou Euclides da Cunha, que vai falar do sertão da Bahia, ou a gente tem o Graça Aranha, que vai falar da região do Espírito Santo, o Monteiro Lobato, que vai falar do interior de São Paulo. Mas o que eles têm em comum? Eles têm em comum a história, a denúncia social e a história dos marginalizados, ok? Outra característica, começa-se a renovação da linguagem em oposição ao rigor, né, do parnasianismo. Lembra lá do parnasianismo? Os poetas da Torre de Marfim, quanto mais erudito, quanto mais complexo, quanto mais, né, como eu vou dizer, quanto mais difícil de se entender, mais erudito, melhor. Aqui não. Por que é diferente? Se eu tô afim de falar, se o meu objetivo é dar voz e vez pro suburbano, pro que sofre preconceitos, etc., o marginalizado, etc. e tal, eu preciso falar a língua desse cara, né? Então, por incrível que pareça, gente, isso foi um escândalo, né? Né, talvez até naquela situação tipo assim, de considerar que isso não é nem arte, isso não é nem literatura, né? Só que ainda não aconteceu a grande transformação, a grande mudança, como a gente vai perceber depois quando acontece com o modernismo. Mas não importa, é o começo, é o pontapé inicial, né? É a ponte. Por conta dessa renovação da linguagem. Como que aconteceu essa renovação da linguagem? Através do uso de verbos na forma simples de escrever, né? Linguagem informal, aproximação a aproximação da obra literária ao contexto sociopolítico não tem a ver com a relação à linguagem, não. A questão da linguagem traz-se um pouco de coloquialismo ou linguagem informal, que era a linguagem que as pessoas falavam ali no dia a dia, mas é bem pouquinho, sabe? Tem algumas pessoas que olham e falam assim, mas não tem nada aqui de informal. Lembrando que é o informal para a época, não que é informal para a gente hoje, né? Tem uma diferença muito grande, essa observação também precisa ser feita, ok? A outra característica, né, que é aproximar a obra literária do contexto sociopolítico-econômico, porque as pessoas, né, em papéis sociais, em camadas sociais, elas sofrem interferência muito direta do contexto sociopolítico-econômico em que elas vivem. O regionalismo, como a gente já falou, que vai focar o norte e o nordeste, com Euclides da Cunha, o Vale do Paraíba, que é na região de São Paulo, com Monteiro Lobato, e o Espírito Santo, com Graça Aranha, e o subúrbio carioca, com Lino Barreto, como eu já citei aqui. E outras características que nós temos também, o romance urbano de caráter político e social, como a gente tem um caso do Euclides da Cunha, interesse pela análise da realidade brasileira e dos problemas que existiam na sociedade, então vamos falar de coisas reais ali, que de fato aconteciam, como a gente tem os Sertões do Euclides da Cunha, que fala da Guerra de Canudos, que de fato aconteceu, aí a gente surge uma obra literária com caráter bem jornalístico, de investigação, de denúncia dos problemas sociais, né? Ele traz para a gente a marginalização dos personagens principais, que é o caso do sertanejo, lá nos sertões, é o caso do mulato, quer seja lá com Lima Barreto, quer seja com Graça Aranha, o caipira, que é o famoso Jacatatu, lá com o Monteiro Lobato. Existe um sincretismo estético das escolas, né? Esse sincretismo é como se fosse uma mistura, sabe? Quando você mistura tudo e tira ali algo. Tem algumas características em relação ao realismo e ao simbolismo, mas nessa pegada, nessa perspectiva de anunciar um novo aí que está chegando. O naturalismo aqui, não confundam esse naturalismo com o naturalismo enquanto estilo literário, tá? Não é aquela análise do homem enquanto sujeito, o homem produto do meio, não. O naturalismo aqui é no sentido de descrever o máximo possível os personagens e os cenários.
o regionalismo, como a gente já falou, como uma tentativa de valorizar a cultura e as pessoas que vivem ali naqueles lugares. Porque um dos objetivos maiores eram as pessoas. Então, para eu valorizar as pessoas, né, valorizar o ser que ali está, nada melhor do que eu começar essa valorização pela linguagem daquele que está ali falando comigo. Então, essas são as características básicas aí do pré-modernismo. Eu não sei se vocês perceberam, os aspectos históricos eles estão muito interligados aí nessas questões, né, do pré-modernismo. E, mais uma vez, então, o que seria o pré-modernismo? O pré-modernismo é esse período de transição em que os artistas brasileiros, em especial na literatura, eles saíram lá do tradicional, do conservador, e eles começam a criar um novo, que é o modernismo, que chega para a gente e que não para de mudar até hoje com as nossas obras aí contemporâneas, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço e até lá.